Amém, graças a Deus. Saúdo-os com a paz do Senhor. Graças a Deus. Nesta noite, estamos aqui mais uma vez, iniciando essa live, para vos apresentar mais um texto bíblico da Palavra de Deus. Vamos compartilhar, vamos levar ao conhecimento também de outras pessoas a Palavra de Deus. Você que está entrando agora nessa live, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos. Você fazendo isso, você está levando conosco, nos ajudando a levar essa palavra. Pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E ajuda-nos também se inscrevendo neste canal. Nós lhe agradecemos seu carinho de audiência. Em nome de Jesus. Temos um texto bíblico nesta noite, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 16. Está sintonizado conosco nosso irmão Lindovan Mangueira, da cidade de Santana de Mangueira. A paz do Senhor para o nosso irmão Lindovan. Um abraço a todos vocês aí, são meus conterrâneos. Sou dessa terra e conheço muita gente aí, não é isso? Em Santana de Mangueira, Paraíba, que serve aí ao Senhor também, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus, nesta noite aqui, ali também tem o nosso presbítero Davi, a paz do Senhor, muito conhecido nosso presbítero Davi, e outros irmãos. Então aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, ele diz: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todos conselhos dos anciãos. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegue. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer.
E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? Nosso irmão Elson Magalhães também participa conosco. Nayara Nésio, ali da cidade de Triunfo, Pernambuco, também participa conosco. Um abraço para os irmãos que estão participando. Então esta palavra nesta noite vai te abençoar, vai abençoar aqueles que puderam alcançar essa oportunidade de ouvir essa palavra por meio dessa live. Meu irmão, eu tenho dito sempre aqui, continuo dizendo, a sua contribuição compartilhando, se inscrevendo nesse canal, você só está ajudando pessoas que precisam ouvir. Pessoas que muitas vezes não têm a coragem de se deslocar para um templo para ouvir uma pregação da palavra de Deus, uma leitura bíblica. Mas esta palavra, por meio das redes sociais, ela vai chegar aonde eu não vou com os meus pés, aonde você não vai. Bendito seja o santo nome de Jesus. E aqui neste texto bíblico, é um testemunho que Paulo estava trazendo aqui quando ele estava preso, porque ele havia levado ou pregando a palavra de Deus. E na sua interrogação, nossa irmã Valmilene Souza também, não é isso? Deus abençoe. E na sua interrogação, ele contava o testemunho, o porquê da perseguição a ele. Porque ele se encontrava em mão das autoridades romanas. Meu irmão, sabe você que nesta noite, até agora, nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus. E às vezes já existem leis, perseguição, que nem todo assunto dentro da Bíblia, muitas vezes você pode ir ao público e pregar abertamente, porque causa tumulto, porque causa muitas vezes até processo. Por acaso, o primeiro capítulo do livro de Romanos está ficando difícil para você pregar. Eu já tenho dito aqui que é difícil pregar o Evangelho hoje, porque nós temos um cristianismo por diversidade. Então isso faz com que tenhamos dificuldades, outros recuam, temem, para não perder muitas vezes um amigo, para não ser apedrejado, para não ser perseguido, até preso, processado. Então evita às vezes falar, para ter um grande número de seguidores, coisa parecida. Então, Paulo aqui, ele estava sendo punido pelas leis romanas, pelo evangelho que ele pregava.
E aqui trata-se do discurso de Paulo. Quando ele foi acusado, no capítulo 21, no versículo 28, diz: clamando, varões israelitas, acudi este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Estava sendo acusado de um crime religioso. Porque agora fazia diferença o evangelho do judaísmo. E, como eu dizia anteriormente, a dificuldade de se pregar é porque temos o cristianismo monoteísta. Esse é o que professa uma só fé e um só Deus. Aí temos uma contradição daqueles que não compreendem e diz, eles não são monoteístas, porque ele diz que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele diz logo são três deuses. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses. A Bíblia diz que eles são um, mas são três pessoas, mas em um só Deus, em uma só pessoa. Mas o Espírito Santo é um, Jesus é um e Deus é um. Mas concordam plenamente. Mas existe o cristianismo politeísta. Por isso que é difícil, mas prega o Cristo, acredita em Cristo. E esses acreditam em mais de um Deus. Então, mas a palavra do Senhor aqui está dizendo que Paulo estava sendo agora punido pelo um crime religioso. E aqui nesse capítulo 22, Paulo estava dando o seu discurso em sua defesa. Então ele mostrava entre as autoridades romanas, como aqui nos capítulos anteriores, nos diz que eles queriam levar ele para uma cidade, para uma fortaleza, para uma prisão, até matá-lo. Mas alguém o implorou, o pediu para que isso não fosse feito, e ele agora, em seu discurso, quando ele lhe dá uma chance, uma oportunidade para ele falar, ele começa a tratar dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele fala essas palavras no hebraico. E quando ele fala essas palavras no hebraico, as autoridades ali entendem e diz que e como ficaram todo preocupado, como ele adquiriu, como que era isso. Meus amados irmãos, não é fácil falar a verdade da palavra como ela é, porque você tem que combater, como disse Paulo, combater o bom combate. E eu tenho dito nesses últimos dias que são poucos que estão combatendo, são poucos os que estão combatendo as heresias em nosso meio. Aceitamos com muito prazer os elogios. Todos nos tratam de irmãos. Todos nos tratam bem e de irmãos. Até parece que falamos a mesma língua e que concorda com a gente. Mas logo que você levar a palavra da verdade, você vai ver que são inimigos. Mas quando Paulo disse combatia o bom combate, ele combatia com aqueles compatriotas seus, com aqueles que eram seus irmãos de nacionalidades, com aqueles
que eram também ex-irmãos de sinagogas, antes que Paulo saísse de lá, judeus, fariseus de fariseus. Glória a Deus. Está conosco também Leila Patrícia de Santana de Mangueira, está assistindo. Deus abençoe. A paz do Senhor para vocês. Está vendo? E ele combatia com a palavra do Evangelho as idolatrias, as feitiçarias, os problemas entre irmãos que acontecia ali. E isso lhe desgastou, isso lhe consumiu. E ele estava aqui trazendo em seu discurso esta palavra, porque ele estava sendo agora julgado pelo um crime de religião, os quais isso pode acontecer conosco também nesses dias. Nós recebemos um livramento de Deus. Quando Deus permitiu um presidente que apoia o cristianismo. Há países que não têm isso e são perseguidos e mortos. Devemos aproveitar essa chance, essa oportunidade e levar e pregar e ensinar a palavra de Deus. Então Paulo ele diz no versículo 4 aqui, ele diz: persegui este caminho até a morte. Ele dando testemunho porque estava sendo preso. Ele diz, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha. E todo o conselho dos anciãos, recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer e manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Ele estava testemunhando, dizendo, olha, é por essa causa, é por esse testemunho, isso que me aconteceu, que estou aqui perante vocês. Ele disse, até o sacerdote sabe do que eu era, como que eu era. Prendia esses cristãos, ia buscar onde estivesse e colocaria eles na prisão. Sem dó e sem piedade. Mas agora eu também sou um cristão. Aí ele disse, olha, aconteceu que indo eu ao caminho de Damasco, quase ao meio-dia, me cercou um resplendor de luz. Aqui na convenção de Paulo, no capítulo 9, Valdilene Bezerra também está participando conosco. Vamos compartilhando aí, meus irmãos. Olha, então, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nos diz que ele saiu com carta dos principais sacerdotes para ir a Damasco prender os que lá estavam dizendo ser cristãos. E ele aqui está dizendo que aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, de Jerusalém para Damasco, nos diz a história que aproximadamente seria mais de 300 quilômetros, 325 ou 326 quilômetros de distância. Não diz em nenhum momento aqui o seu giro de transporte que ele conduzia até aquela cidade. Porém, diz aqui que ele caiu. Não se diz do que ele caiu ou como ele caiu, mas a palavra diz que ele caiu por terra, caiu em terra, com aquele resplendor de luz. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue?
E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Meu irmão, meu amado ouvinte, esse é o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus, o Jesus de Nazaré. É o Jesus que aparece. Quando ele quer, ele aparece e fala diretamente com o homem, e o homem fica vivo. É um Jesus vivo, ele não é morto. Então diz aqui que ele apareceu a Paulo e ele viu ele numa espécie de um clarão de luz. E aqueles que iam com ele viram o clarão de luz, mas não ouviram a voz. Enquanto Paulo, além do clarão, ele ouviu a voz. E a voz que ele ouviu dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ah, ele reconhece que era um senhorio naquela voz. E ele disse: eu te persigo, Senhor. Ele disse: persegue? Diz aqui a palavra que ele se persegue. Ou diz: e eu respondi: quem és, Senhor? Disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Está vendo? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. E aqueles que estavam com ele viram o clarão, a luz, o resplendor da luz, mas não ouviram a voz. Naquela oportunidade, o compromisso de Jesus era com Paulo. Paulo, naquela hora, precisava ouvir a voz de Jesus. Quem sabe nesta noite você também precisa ouvir a voz de Jesus soar aos teus ouvidos. Embora que muitos que estejam participando conosco não perceba, nem veja, nem ouça, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Então você fica certo que Jesus aparece. Nós vemos em Lucas 24 e 36, Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Depois de ressuscitado, quando eles iam caminhando, Jesus aparece a eles. 8 dias depois, Jesus também aparece aos discípulos novamente. Então esse Jesus, ele continua aparecendo, apareceu a Saulo, a Paulo, e também quer aparecer a você para te fazer conhecedor desse santo e glorioso Evangelho de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te ordeno a fazer. E como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. A luz que tirava o brilho dos seus olhos, diz que levantando-se não via mais nada, estava cego, mas perguntou ao Senhor o que devia fazer. Ele disse: não, você continua a viagem, vai a Damasco, como você ia. E aqueles que iam com ele, levaram, guiando até a cidade. Já estavam perto, diz que ia perto da cidade. E chegando ali, diz aqui, um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Isso é importante, que o cristão tenha bom testemunho diante dos povos, diante de Deus. Aqui diz que ele, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho diante de todos os judeus que ali moravam. Tinha bom testemunho. O cristão que não tem um bom testemunho, ele tem problema espiritual com Deus. Então diz aqui a sua palavra: vindo ter
comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e seja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque há de ser que testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Meus queridos e amados irmãos, aqui o que estava acontecendo, quando chega em Damasco, Deus manda um discípulo chamado Ananias ir até onde Paulo estava, e estava cego há 3 dias, diz aqui, sem comer e sem beber. E quando aquele discípulo chega, disse: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu lá no caminho, mandou eu vir aqui orar por você, e que você está cego, mas agora recobre a tua vista, recuperem a sua vista. E logo a vista dele se recuperou. Bendito seja o nome de Jesus. Paulo estava testemunhando aqui a razão pelo qual estava sendo julgado. E às vezes é assim, irmão. Na tua vida aparece perseguição pelo bem que tu faz, pelo certo que você faz. Você é julgado, você é caluniado e até preso, até maltratado, rejeitado. Mas não se preocupa, porque tu faz para Deus e o Senhor, Ele está com você, está comigo, está conosco. Ele disse: isso há de ser, porque você há de ser uma testemunha. Está lá em Atos capítulo 9 e o versículo 15. Quando ele disse, esse, Ananias agora disse: Senhor, eu sei quantos males este homem tem feito aos santos em Jerusalém. Ele disse: vai, Ananias, porque esse homem, ele é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Por isso que diz aqui o texto, porque há de ser a sua testemunha, quer dizer, a testemunha de Jesus. Ele ia testemunhar do poder do Evangelho de Jesus. Também está conosco nossa irmã Rose, nossa irmã Rose de Pada. Cleitiane Ramos. Esse há de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tem visto e ouvido. E isso que Paulo fez. Agora aquele homem que perseguia, que maltratava, que prendia, agora estava pregando o mesmo evangelho, a mesma palavra. Versículo 16 diz: e agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Isso era Ananias que dizia a Paulo. Ele ouvia isso. Paulo estava dizendo: então essa é a razão pela qual eu sou perseguido. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você é perseguido pelo seu vizinho, pelos seus familiares, pelas autoridades, porque agora você frequenta uma igreja evangélica, porque agora você é crente em Jesus, salvo na pessoa bendita do Senhor. E isso acontecia com Paulo, mas Ananias animava ele e dizia: o que está fazendo ainda? Agora levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, as pessoas perguntam aos discípulos: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondia dizendo: arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos vossos pecados, e encontrarei refrigério para vossas almas. Em Cristo Jesus tem refrigério, tem descanso, tem salvação. Mateus capítulo 28, 11, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ele diz, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está oprimido? Jesus é essa solução. Louvado seja o santo nome de Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor, para perdão dos vossos pecados, para que venha assim o tempo do refrigério, pela presença de Deus. Então ele diz: invocando o nome do Senhor, batiza e lava os teus pecados, lavados os teus pecados. Apocalipse 22, e o versículo 14, diz aqui a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, verso 14, bem conhecido de todos. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Está vendo? Bem-aventurado, bem feliz aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, meu prezado e amado ouvinte, irmãos da palavra do Senhor, Ele quer perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida, assim como fez com Paulo. E ele estava aqui testemunhando que estava sendo perseguido, sofrendo um crime de religião, porque ali anunciava a palavra de Deus. E isso pode acontecer em nossos dias aqui, porque já acontece na China e tantos outros países também que acontece isso. Aqui já tentaram colocar vários MPs, projetos de lei, para coibir a pregação da palavra de Deus. Hoje já mede a altura do som, já limita horário e tantas outras coisas. Mas enquanto a Constituinte está funcionando, vamos aproveitarmos e falar a palavra de Deus. Mas aqui nós vemos que Paulo dá o seu testemunho da salvação, e aqui Ananias diz a ele: e agora por que te detens? Levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Glória a Deus. Ó, meu irmão, e você: ah, mas eu já sou batizado. Sim, meu irmão, mas a palavra de Deus aqui em Lucas
capítulo 12, versículo 50. Não sei, talvez você nem saiba como que foi batizado, mas aqui diz, 12 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 50, diz, importa, foi Jesus que disse isso aqui, ó. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. Com um certo batismo. E Paulo precisava também ser batizado com um certo batismo. Atos, também ele disse que teria que ser batizado. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus disse, ide e ensinai todas as nações. Ele disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa interessante é o versículo 20, ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Quanta gente batizada, mas não conhece as Escrituras, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. E isso é fundamental para ser um cristão autêntico, um cristão consciente de salvação e de vida eterna. Louvado seja Deus. Cleitiana Ramos, não é isso? Amém. Deus abençoe, irmão. Então, nesta noite, a palavra de Deus está te dizendo, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, faz isso. Levanta-te. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, para que você seja batizado em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus em Cristo Jesus, nesta noite, te abençoe e abre a tua mente, para que você encontre o descanso suave em Jesus. E oramos nesta noite assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por esta rica e oportunidade que tu nos concede de levar esta palavra. Senhor, faz nascer essa palavra na alma e no coração daqueles que a ouvir. Levanta, Senhor, em seu ânimo. Se revela de maneira especial, pacificamente no Espírito Santo, para que creia que o Senhor é aquele que pode perdoar os pecados, lavar a sua vestidura, quer dizer, na justiça e no perdão de Deus, e escrever o seu nome no livro da vida, para levar para os céus. E que a mão poderosa do Senhor lhe resgate, Senhor, da maldição, da morte, mas te prepara para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.